Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler alguns textos hoje. Evangelho de Marcos, todos eles no Evangelho de Marcos, textos seguidos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante. Esta é a nossa terceira semana em que nós vimos falando sobre fé e ousadia. E a gente está sendo convidado para crescer em fé e ousadia diante do Senhor. Não sei se hoje é a primeira vez que você vem aqui, ou a segunda, ou a terceira, mas seja muito bem-vindo. Papai do céu te abençoe, não é? Seja muito bem-vindo a este lugar. Deus esteja cuidando de você. Volte outras vezes, caminhe com a gente. Nós temos uma página no YouTube que você pode acessá-la, Catedral Metodista Oficial. Entra lá, assiste as nossas mensagens. E também uma página no Facebook, onde você pode também ter conhecimento das nossas diversas atividades. Amém? Acharam aí? Marcos 4:35, ainda que a gente tenha no telão, é sempre bom a gente ter a nossa Bíblia em papel ou ver no telefone, não tem problema, mas é importante você estar acompanhando direitinho. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se então uma grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um pouquinho mais à frente, agora no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto.
Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém. Tudo bem aí? Hoje, irmãos e irmãs, eu queria compartilhar com vocês sobre uma fé madura. Só que para nós chegarmos a esse nível de fé madura, a gente vai precisar antes caminhar. A partir desses outros textos que a gente leu, quais os níveis de fé que estas pessoas se encontravam e que certamente alguns de nós hoje aqui também nos encontramos. A gente fala muito a respeito de uma fé madura. Nessas últimas 3 semanas a gente vem falando sempre sobre fé e ousadia, e da gente poder viver e experimentar uma fé madura também na presença do Senhor. Mas nem sempre é claro para nós quais são as características ou quais são as atitudes, os sinais que mostram, que apontam para essa fé madura, para essa fé inabalável, para essa fé crescente, essa fé frutífera. Então, 2 coisas são importantes para nós. Primeiro, a gente precisa compreender que Jesus quer caminhar com a gente, e Jesus quer caminhar com a gente numa vida de fé, numa caminhada de fé, na presença dEle. E é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o Senhor está chamando a gente para viver uma vida de fé e caminhando junto com Ele. A segunda coisa que é importante é a gente entender que a nossa fé, ela vai sofrendo alterações ao longo do tempo. Nós vamos mudando. E assim como nós vamos mudando, e assim como nós passamos por várias transformações, a nossa fé também vai mudando ao longo dos anos. E a nossa esperança é que a sua fé vá mudando ao longo dos anos, mas vá mudando para melhor, que ela vá crescendo, que ela vá amadurecendo, até que a gente possa chegar à perfeita varonilidade, até que a gente possa ser semelhante a Jesus, até que a gente possa falar da mesma forma que o apóstolo Paulo falou: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A vida que agora eu vivo nesse corpo, eu a vivo pela fé. Fé num Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso a gente
seguir nessa fé, crescer nessa fé, de maneira que a gente possa falar também parecido com o apóstolo Paulo. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, né, para o prêmio. E esse prêmio é ser semelhante a Ele, é ser parecido com Ele. O prêmio não é a glória, não é uma coroa de glória, não é a vida eterna, mas o prêmio, o alvo que o apóstolo Paulo comunica, que o apóstolo Paulo informa, é uma vida semelhante a Ele. Todos nós, irmãos e irmãs, temos fé. Sim ou não? Você tem fé? Você tem fé? Eu sei, nós temos fé. A fé nos é dada por Deus. Fé é graça de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. E essa fé vem do Senhor, vem do Pai para nós. E se nós temos fé, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser praticada. Jesus mesmo falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos poder dizer a um monte, passa daqui para colar e assim se fará. Não é isso? Não é? É claro que é de maneira metafórica, mas ele está dizendo que muitas coisas vão acontecer na nossa vida, muitas situações vão ser mudadas na nossa vida a partir da nossa fé. Os discípulos mesmos chegaram para Jesus uma vez e falaram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Um homem que leva o seu filho oprimido, endemoniado até a presença de Jesus, né? Ele leva até os discípulos não conseguiram libertar aquele menino. E quando Jesus chega, esse homem, esse pai, fala com Jesus que os discípulos não conseguiram. E ele coloca a autoridade, o poder de Jesus em dúvida. Ele diz: se tu podes. E Jesus fala com ele: tudo é possível ao que crê. E esse moço diz: Senhor, aumenta a minha fé. De maneira que a fé pode ser aumentada, irmãos. Você já tem, você a possui. Jesus está pedindo para a gente caminhar junto com Ele em fé. E essa fé precisa ser aumentada, precisa crescer na presença do Senhor. Nosso desejo é que você, quando sair daqui desse lugar, possa ter crescido em fé. E possa ter no teu coração um desejo de continuar crescendo, avançando na sua fé diante do Senhor. Muitas coisas da nossa vida podem ser desenvolvidas, né? Habilidades podem ser desenvolvidas. Eu me lembro de uma irmã que tinha muito medo de dirigir. Ela não conseguia ir para a autoescola para dirigir. Tamanho eram as histórias que o pessoal contava, que o marido dela também, né, já tinha contado a respeito de direção. Ela tinha muito medo a respeito disso. Mas depois de uma conversa legal com ela tomou coragem, foi para lá, dirigiu, uma bênção, né? Hoje sai com o seu carro para tudo quanto é lugar. Né? O marido que de vez em quando se assusta com ela no volante, mas tudo bem, a vida que segue, vamos em frente. Né? É habilidade. Eu, quando comecei a dirigir também, a primeira coisa é que eu tirei minha carteira no quartel. Né? Eu não sei quantos aqui também tiraram a sua habilitação no quartel. E no quartel é muito fácil. Na época era muito fácil. Hoje as coisas já mudaram um pouco. Mas no quartel o que era importante era você pagar. O cabo estava lá de plantão e o funcionário lá da autoescola perguntava: pagou, está tudo direitinho, está tudo direitinho. E você recebia lá um carimbo de aprovado. Eu me lembro que nesse tempo eu estava fazendo CPOR e ficava ali perto da Companhia Estadual de Gás. E a gente foi dar uma volta com o carro ali em São Cristóvão. Eu quase atropelei algumas pessoas, subi na calçada e tudo mais. Mas quando cheguei lá no quartel de novo, aflito, suando um monte, o instrutor perguntou: tá pago, então tá aprovado também, beleza. E depois, quando eu consegui comprar o carro, eu tive que entrar na autoescola de novo para aprender a dirigir, porque naquela época eu não tinha conseguido. E aí eu me lembro que a garagem onde eu colocava o carro era uma garagem alugada e muito estreita, bem parecida com as ruas aqui em Petrópolis. Né? Então, na primeira semana eu arrebentei o meu retrovisor do lado direito. Na segunda semana eu arrebentei o retrovisor do lado esquerdo. E depois eu arrebentei a lateral da porta, amassei lá e por aí, irmão. Mas Deus deu graça e hoje eu dirijo um pouco melhor, mas não aconselho ninguém
caminhar junto comigo, porque conforme diz o bispo humano, né? Se alguém quiser dar PT no carro, só me entregar, a gente desce a serra e a gente dá um jeito lá, que eu já dei PT no carro descendo a serra também, mas foi um dia mais tenso, mas tudo bem. Mas a gente aprende, irmãos, a gente aprende a cozinhar. Tem alguém aqui com habilidade para cozinhar? Com certeza tem. Os meus filhos cozinham muito melhor do que eu, eles são muito mais habilitados do que eu. Só que eu não convido você para ir lá em casa almoçar quando eles fazem o almoço, não. O Marcos, tudo bem. Agora o Lucas gosta de salgar a comida toda, só o sangue do Cordeiro de Deus. Mas eles estão aprendendo e a gente consegue comer lá, devagarzinho a gente consegue. O Lucas agora está numa vibe aí de musculação, de academia, de exercício, e fica correndo na rua e fazendo abdominal dentro de casa. Está me pedindo para comprar uma barra para eu prender nas paredes da casa para ele poder fazer exercício. Eu estou desconsiderando essa fala dele. Né? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo as coisas, a gente vai crescendo nisso. A fé, irmãos, ela também pode ser desenvolvida. E o Senhor deseja desenvolver a sua fé. O Senhor deseja que você cresça na sua fé. Então vamos ver esses 3 textos que a gente leu, 3 personagens diferentes aqui. Primeiro, o grupo de discípulos na tempestade. Segundo, o nosso irmão Jairo, que está com a filha quase morrendo em casa. E terceiro, é a mulher do fluxo de sangue. Então vamos avaliar primeiro essa fé dos discípulos no meio daquela tempestade. Como que essa fé se caracterizou? A gente leu no texto, você prestou atenção. Jesus estava naquele barco e ele estava dormindo, não é isso? Estava lá na popa do barco, estava lá atrás, não sei se o barco era muito grande, pequeno, mas com certeza não era um barquinho, os discípulos estavam ali, né? Provavelmente um barco de pesca, próprio para aquele tempo. Jesus está ali dormindo, eles têm como ideia atravessar o lago da Galileia, chegar na cidade de Gadara, e ali Jesus tinha uma obra para fazer. Mas no meio do caminho, não é? Há um vento muito forte e começa a agitar as ondas, o vento aumenta, a onda também, e a onda começa a levar água para dentro do barco e eles se apavoram. Os discípulos se apavoram, têm medo. Jesus está dormindo tranquilamente. Aí chega uma hora em que eles vão lá, acordam a Jesus e dizem: Senhor, o negócio está complicado aqui. O Senhor não está vendo, não está se importando, está aí roncando e a gente vai afundar. E aí Jesus se levanta, vê a situação, e aí Jesus é outra história, né, irmãos? Jesus é Jesus. E aí ele dá uma ordem para que o vento cesse, e no mesmo instante o vento cessa. Depois ele pede para que as ondas se acalmassem, e as ondas então se acalmam. E aí Jesus vai se virar agora, vai se voltar agora para os discípulos. E aí esta palavra é essencial dentro desse texto. Porque Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ou seja, Jesus estava dizendo para eles assim: por que vocês não oraram? Por que vocês não falaram para o vento parar? Por que vocês não falaram para as ondas se sossegarem? Vocês porventura não tendes fé? E aqueles homens se admiraram, possuídos de um grande temor. Antes eles estavam morrendo de medo, agora é um temor. Quando eles veem aquilo que acontece, e aí chegam e declaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Irmãos, esse é um primeiro nível de fé. E eu não sei nem se a gente pode dizer que isso é fé. Mas o próprio Jesus falou: vocês não tendes fé? A fé estava lá. Ela estava presente no coração deles. Todavia ainda era uma fé tímida.
O nível de fé que os discípulos estão vivendo aqui é um nível de fé tímida. É um nível de fé inibida. Trata-se de um acanhamento. Essa palavra timidez também pode ser traduzida por acanhamento. Ou seja, alguma coisa, a fé, que estava no coração deles e que poderia naquela hora aflorar, e ela simplesmente se encolhe ainda mais. Ela não aparece. A impressão que eu tenho é que naquele momento Jesus estava esperando a reação deles. Como eles iriam reagir? De que forma eles poderiam reagir? De que forma eles poderiam lutar contra aquela tempestade? De que forma eles poderiam orar? E Jesus, ele se frustra porque não ocorre absolutamente nada. Eles poderiam ter vivido ali naquela hora algo tremendo. Eles poderiam ter vivido algo extraordinário na presença de Deus, mas eles deixaram passar. E olha o que Deus está dizendo para você hoje. Deus está dizendo que muitas vezes também Ele está esperando uma reação sua, uma reação de fé, diante de algumas tempestades que a gente enfrenta. Mas a nossa fé, em vez dela aparecer, dela florescer, ela se torna uma fé acanhada e ela se esconde lá dentro do nosso coração, arruma um jeitinho, vai parar lá nas costas. Já viu aquele friozinho que dá nas costas de vez em quando? Então, é a tua fé que você deveria ter reagido, colocado ela em prática, mas isso não aconteceu, ela se escondeu atrás de você. A gente esconde ela no nosso coração. A fé ali não se manifestou. Ela se tornou tímida. Ela foi sufocada. Sabe uma coisa que eu percebo? Por que essa fé não avançou? Por que essa fé não floresceu? Primeiro porque eles ainda não conheciam o Senhor. Na medida em que você conhecer a Deus com proximidade, conhecer a Deus com intimidade, conhecer a Deus pela sua palavra, você será fortalecido na sua fé. Mas aqueles discípulos ainda não conheciam o Senhor. Tanto é que no momento em que ele realiza um milagre, quando ele dá a ordem, quando ele tem autoridade e diz, vento, acalma, mar, sossega. Naquele momento, os discípulos, apavorados, perguntam uns aos outros, quem é este homem? Quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não conheciam o Senhor ainda. Faltou os fundamentos da fé. Eles não tinham os fundamentos da fé. O medo e a insegurança deles bloquearam a fé. Será que o teu medo, a tua insegurança tem bloqueado a fé? Esta é a fé do início da caminhada. Quando a gente começa a caminhar na vida cristã, a gente ainda não tem a nossa fé fortalecida. A gente ainda não conhece o Senhor direito. A gente vai caminhando e a gente vai se admirando dos milagres, das maravilhas que as pessoas relatam, que as pessoas contam, ou que tão somente a gente vê. Essa é uma fé, irmãos e irmãs, que Jesus não quer que você continue vivendo depois de certo tempo. A fé precisa avançar e amadurecer. Essa fé aqui, ela é muito semelhante à fé que as crianças vivem. Porque as crianças, elas vão fortalecendo a nossa fé, a fé delas, na medida em que elas vão ouvindo as nossas histórias. Na medida em que elas vão lá para a classe delas, e lá as tias, as professoras, vão contando as histórias dos heróis da fé, e elas vão então fortalecendo a fé delas. E elas vão realizando as coisas por imitação. Vocês já viram como que é bonitinho quando uma mãe ou um pai traz o seu filho de colo aqui para a igreja e na hora do louvor, quando nós estamos com as nossas mãos levantadas, essa criança também está com a sua mão levantada e também balançando assim. Não é bonito isso?
Aí a gente fala, é um adorador, uma adoradora. Amém, que bênção, glória a Deus. Mas ela ainda não tem noção de fé. Ela ainda não tem nada disso na sua mente, no seu coração formado. Ela realiza isso por imitação, ela está imitando. Assim como na hora da refeição, quando a gente tem uma criança, né, e a gente diz, vamos orar. E as crianças bem pequenininhas juntam as mãozinhas, fecham os olhinhos e elas ali também vão orar. Mas elas ainda não têm raízes nem profundidade. O problema está quando nós, homens e mulheres do Senhor, que já deveríamos estar dando ordem ao vento e ao mar, nós que já deveríamos estar enfrentando as nossas tempestades, nós ainda estamos nos comportando como uma criança, onde a nossa fé ainda é encoberta pelo medo, pelas incertezas, e ela não consegue aflorar, ela não consegue avançar. Mas como crianças, até quando, irmãos e irmãs, nós seremos crianças na nossa fé? Crianças na nossa fé. Paulo disse para a igreja de Coríntios, eu não posso dar a vocês um alimento mais sólido, eu preciso dar a vocês leite, porque vocês ainda são crianças. Tomar leite puro é ruim demais, não é verdade? Tem alguns aqui que gostam, mas eu não consigo tomar leite puro. Imagina ficar só no leitinho, só no leitinho, só no leitinho. Meu Deus, que coisa horrível. Deus está chamando você para comer algo mais substancioso, com mais conteúdo. Está na hora da gente começar a viver outras experiências na presença do Senhor. Jesus chega para esses mesmos discípulos e uma hora ele diz para eles assim, eu tenho ainda muita coisa para falar com vocês, mas eu não posso dizer agora porque vocês ainda não estão preparados. Uma irmã chega para um moço e fala assim, querido, está na hora de você começar a pregar. E ele diz, eu ainda não estou preparado. Mas ele já tem 30 anos de cristão, 30 anos de evangélico. Ora, peraí, Jesus vai voltar. E a gente ainda diz que nós não estamos preparados. A nossa fé está ali sufocada. Eu pergunto para você hoje, você conhece a Deus? Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o poder desse Deus que você serve? Você conhece a palavra dele como fundamento? Porque é chegada a hora da gente crescer na nossa fé. Fé e ousadia diante do Senhor. Não podemos ser como crianças na nossa fé. Não podemos mais agir como meninos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, tudo mais. Mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. O problema é que a gente envelhece, mas a gente não amadurece. A gente vem para a presença do Senhor, e quando nós já deveríamos ser homens e mulheres de Deus, amadurecidos, fortalecidos, nós ainda estamos vivendo a fé inicial dos discípulos, a fé de crianças. Está na hora da gente ser homens e mulheres adultos na nossa fé, amém? Quando eu falo de crianças, irmãos e irmãs, eu estou falando da questão espiritual, eu não quero de maneira nenhuma inferiorizar as crianças, delas é o reino dos céus. E se a gente for pegar testemunhos de crianças, a gente tem alguns. Um grupo de crianças na Albânia, elas brincando no interior da Albânia, elas foram para dentro de um lugar assim, onde havia uma mata. E quando chegaram lá, elas encontraram uma tenda, uma cabana. Lá dentro tinha um aparelho que falava. Elas não sabiam o que era aquele aparelho que falava, mas era um rádio. E elas conseguiram, mexendo naquele aparelho que falava para elas, elas conseguiram sintonizar numa estação onde havia um pregador. E aquele pregador falava de Jesus, da necessidade daquelas crianças aceitarem a Jesus e crerem em Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. E elas, ouvindo aquela pregação, elas decidiram entregar a vida delas para Jesus. Eram crianças de 7 a 11 anos. Algumas crianças, umas 8 ou 9 crianças. Elas entregaram a vida delas para Jesus, depois elas foram para casa. No outro dia voltaram
naquela máquina que falava, naquele aparelho que falava, e lá estava de novo aquele homem pregando. E aquele homem pregava que Jesus queria curar as pessoas, que Jesus curava as enfermidades das pessoas, que Jesus sarava e que ele tinha um desejo de curar e de sarar. E depois daquela mensagem, aquelas crianças conversaram e elas falaram assim: Jesus quer curar os doentes. Aonde tem doentes? Tem no hospital. Então vamos lá falar com eles no hospital que Jesus quer curá-los. Aquelas crianças caminharam em torno de 5 quilômetros sozinhas, chegaram até uma porta de um hospital, entraram por uma porta dos fundos do hospital. Não sei como, não me diga, né? Não me pergunte como que foi isso, mas elas começaram a caminhar no primeiro andar daquele hospital, e aonde havia pessoas enfermas, elas diziam: Jesus quer curar você, receba a cura em nome de Jesus. Ia para uma outra cabine, orava e falava a mesma coisa. Em uma outra cabine, orava e falava a mesma coisa. E depois, antes de elas subirem para o segundo piso, elas falaram assim: a gente está cansado. Vamos voltar, vamos para casa, vamos brincar. Largaram tudo e elas voltaram para casa. Irmãos, aquelas pessoas no hospital foram curadas. A notícia saiu nos jornais que algumas crianças oraram pelos enfermos e os enfermos foram curados. Uma missionária daquele lugar procurou essas crianças, achou essas crianças, conversou com elas e elas disseram: o homem que fala, a máquina que fala, nos disse isso. A missionária entendeu que era uma pregação e tudo mais. O nome do Senhor foi glorificado. Aquelas crianças na Albânia foram discipuladas. Hoje são missionários e missionárias servindo ao Senhor Jesus Cristo. A Albânia, um país da Europa, é um dos países mais pobres de lá. Mais de 50% da população é muçulmana, mas tem alguns cristãos ali, em torno de 10%, rendendo, avançando, prosperando, porque amadureceram na sua fé. Deus está chamando você para amadurecer a sua fé. E a gente não pode ter uma fé como era a fé de Jairo. A fé de Jairo é uma fé dependente, irmãos e irmãs. Se os discípulos tinham uma fé tímida, Jairo tem uma fé dependente. Porque Jairo, na hora que Jesus chega da travessia com o barco, Jairo já vai correndo até Jesus, fala: Senhor, minha filha está terrivelmente doente, ela vai morrer, vá comigo até a minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. E Jesus começa a caminhar com Jairo em direção à sua casa. Eu me lembro, irmãos, algo muito parecido de um homem centurião que chega para Jesus e fala: o meu criado está terrivelmente enfermo dentro de casa, e eu peço que o Senhor ore por ele. Jesus diz assim: eu vou contigo até a tua casa. O centurião retruca e diz: não precisa, Senhor, eu também sou um homem que tem autoridade, e eu digo aos meus soldados: vão, e eles vão. Eu digo aos meus soldados: venham, e eles vêm. Basta uma palavra tua, basta uma ordem tua, e o meu criado ficará curado, ficará são. Jesus louva a Deus pela vida daquele centurião, que era romano, nem conhecia a fé cristã. E Jesus fala: eu ainda não encontrei fé como essa em Israel. Jairo, irmãos, ele tem uma fé dependente. E olha, não fique chateado comigo, mas a maioria de nós, talvez até mesmo eu, a gente vive esse nível de fé, que é uma fé que necessita de maior profundidade, que é uma fé que necessita de maior enraizamento. Contudo, nós estamos crescendo na fé porque Jesus foi achado por Jairo. Jairo procurou a ele, depositou fé nele, tudo bem. Mas na hora que chegam alguns da sua casa e diz assim para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Foi necessário, irmãos e irmãs, que Jesus intervisse ali naquela situação. Foi necessário que Jesus liberasse uma palavra, porque se Jesus não falasse nada para Jairo, Jairo iria
esmorecer na sua fé. Jairo precisou naquele momento ser amparado. Ele precisou ali naquele momento ser cuidado e receber uma palavra. Você é um homem, uma mulher que necessita, para exercer a sua fé, de sinais externos. Você precisa, para exercer a sua fé, de que toda hora alguém venha e lhe libere uma palavra, e lhe traga uma palavra. Você precisa na sua fé, depende disso, de que alguém venha e diga, vai estar tudo certo. Meu irmão, você pode continuar crendo. Meu irmão, não esmoreça na sua fé, mas continue, seja perseverante. A gente precisa disso. Se eu preciso disso, se você precisa disso, a nossa fé ainda não é madura. Nós ainda estamos experimentando uma fé que é dependente. Aqui, irmãos, se encontram aqueles que até oram, mas no fundo não creem que Deus pode realizar o milagre, aquilo que eles oraram e pediram ao Senhor. E se porventura acontece, se surpreendem, porque na verdade não esperavam que o milagre fosse possível. São pessoas que necessitam ainda de uma fé própria a partir de uma experiência sua mesma. São pessoas que estão indo no caminho do amadurecimento da fé, mas ainda não amadureceram na sua fé. São aqueles que vão precisar de alguém que esteja ao lado delas, no momento mais difícil, para falar com elas, não temas, creia tão somente. Se Jesus não estivesse ali do lado de Jairo, é bem provável que Jairo naquela hora desistisse de tudo, chutasse o balde, saísse correndo dali, fosse embora e não cresce mais no Evangelho. Se Jesus não estivesse ali, irmãos e irmãs, qual seria a postura de Jairo? Deus quer que você não dependa disso. Deus quer que você caminhe na sua fé, mas você não seja dependente. Você pode até ter, e não há problema da gente ter pessoas ao nosso lado. E não há problema da gente ter pessoas que falem com a gente. Creia, meu irmão, caminhe, meu irmão, avance, meu irmão. Deus está consolando você, Deus está no controle, Deus está cuidando. Essas palavras nos edificam. Mas nós não podemos depender desse nível de palavra para exercer a nossa fé. A tua fé não pode vir de fora, do exterior. A tua fé precisa vir de dentro. É o Espírito falando com você, é o Espírito comunicando a você, é o Espírito liberando revelação para o teu coração, para a tua vida. Se eu ainda necessito de algo externo para eu poder caminhar, a minha fé ainda é dependente. Eu preciso começar a arriscar. Deus está chamando a gente para começar a viver num outro nível de fé, num outro nível de avanço. Eu não posso mais ter a fé de uma criança mimada que imita aquilo que os outros fazem, onde tem medo e onde a fé é sufocada. Eu também não posso mais viver dependendo de pessoas que vêm ao meu lado para me edificar o tempo todo. Eu preciso, no meu relacionamento com Ele, na minha intimidade com Ele, no mover do Espírito dEle na minha vida, fortalecer a minha fé. Aleluia! Qual é o nível de fé que você vive hoje? Porque Jesus chega para Jairo e fala: Jairo, não tenhas medo, tão somente creia. Hoje Deus está falando para você: tão somente creia. No teu interior, creia. No teu íntimo, creia. Proclame a palavra para você. Profetize a palavra. Creia, creia, creia. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, se antecipam ao milagre. Porque situações adversas nós vamos ter, situações de lutas nós vamos ter,
mas uma fé madura, partindo do exemplo da mulher do fluxo de sangue, é uma fé que dá conta das adversidades. É uma fé que dá conta de enfrentar os desertos. É uma fé que dá conta de enfrentar os gigantes. Você tem um nível de fé que dá conta. A mulher do fluxo, ela diz: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não teve medo da multidão. Ela não se acanhou diante da multidão. Ela não teve medo do que ela poderia até mesmo perder a sua vida. Ela deixou a fé que vem de dentro aflorar. Ela nem mesmo conhecia Jesus direito. Só ouviu falar da fama dele. Sabia que ele curava. Se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. É uma fé que não há lugar para inquietação. É uma fé que não há lugar para dúvida. É uma fé determinada. Ela tem alvos de fé. Ela caminha por fé. E é uma fé que se arrisca. Irmãos, a gente precisa começar a se arriscar, a orar pelos mortos, para que eles ressuscitem. Ainda, irmãos e irmãs, que nada aconteça, mas eu preciso começar a arriscar. Eu preciso começar a arriscar, a orar pelos enfermos, ainda que eles não sejam curados, mas eu preciso arriscar, porque não depende de mim, depende dele, depende da vontade dele, depende do querer dele. Aqueles que se arriscam vão viver o milagre, mas aqueles que não se arriscam vão continuar no meio da tempestade, sendo agitados de um lado para o outro, até o barco se encher de água e a gente afundar. A fé madura é uma fé que vai gerar ação e que vai gerar posicionamento da nossa parte, que vai nos levar a um nível mais alto. E a gente precisa seguir por esse caminho de fé. A fé madura me faz entender que esta fé não é só para mim, mas essa fé é para o outro. Porque quando eu exerço essa fé madura, outros estão sendo abençoados. Outros estão sendo abençoados pela minha fidelidade. Outros estão sendo abençoados pela minha atitude de coragem. Outros estão sendo abençoados. Não eu apenas, mas outros são abençoados. Pela sabedoria, pelo poder, pela graça de Deus ali manifesta que nos vem da fé. A fé madura, irmãos e irmãs, ela não me torna um herói, um super-homem. Mas a fé madura, a fé que vem de Deus, a fé que não depende de uma palavra exterior, a fé que não é acanhada pelo medo, pela timidez, mas a fé madura, ela me leva a me descobrir a cada dia. Ela me leva não a eu me endeusar, mas pelo contrário, ela me leva a me humanizar e entender as minhas fragilidades, e entender as minhas limitações, porque não somos heróis da fé, super-homens, super-deuses. A gente pode viver coisas extraordinárias, como os heróis da fé viveram e experimentaram. A minha dependência, numa fé madura, ela não vem de algo exterior, ela não vem de um louvor abençoador, ela não vem só de uma palavra que alguém pode liberar sobre a minha vida. A fé madura me vem da minha dependência, da minha relação de dependência com Deus. A minha fé madura, ela vai me levar a me entregar. A minha fé madura vai me levar a me render diante dele. A minha fé madura vai me levar a me renunciar à minha vontade, a renunciar ao meu eu, renunciar ao meu querer para a glória dele. A minha fé madura vai me levar a uma entrega a ele. A minha fé madura vai me levar a me submeter à vontade dele. A minha fé madura vai me levar a uma disposição de servi-lo, a uma disposição de amá-lo, a uma disposição de viver só para ele, independente de toda e qualquer circunstância, tão somente entendendo a vontade dele e o querer dele para nós.
abrindo mão da nossa própria vontade, abrindo mão do nosso próprio querer, para poder viver para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Você está entendendo? Deus quer que você viva a sua fé com ousadia e intrepidez. Você tem muitos medos que vão, olha, escondendo o potencial de fé que você tem aí dentro de você, trazendo, gerando timidez. Hoje é dia de você entender que o Espírito de Deus que habita em nós não é espírito de medo. O medo já foi vencido pelo amor do Senhor. O Espírito de Deus que habita em nós é espírito de poder, é espírito de coragem, é espírito de força, é espírito de amor, de moderação que vem de Deus, não de medo, mas de poder, de ousadia que vem dele. Você não pode, meu irmão, minha irmã, desenvolver a sua fé ou querer avançar na sua fé dependendo de que pessoas fiquem o tempo todo orando por você, visitando você, mandando mensagem para você. Amadurece. Pastor, o senhor não me visitou na minha casa. Pastor, o senhor não orou comigo. Meu líder de célula, você não me visitou. Meu líder de célula, você não fez isso, não fez aquilo. Caminha, querido, caminha. Está na hora de você parar de querer ser visitado e começar a visitar. Está na hora de você querer parar de receber oração para ministrar oração. Está na hora de você querer viver em função da fé do outro. Você precisa começar a viver a fé que o Senhor depositou em você e fazê-la crescer e amadurecer. E essa fé madura me levará, independente de qualquer circunstância, eu continuar firme na presença de Jesus. E aí eu termino, irmãos, dizendo da fé de Abacuque, dizendo da fé de Jó. Olha, Jó, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Jó prostrou-se em terra e adorou, mas não negou o seu Deus, não negou o seu Senhor. Se a gente ainda serve a um Deus, e eu me ligo a Ele só por aquilo que Ele pode me dar, eu ainda nem tenho fé. Eu não vou dizer nem que essa fé é dependente, eu vou dizer que essa fé ainda não existe. Se eu sirvo a Deus só na base da troca, eu ainda não tenho fé, eu ainda não conheço esse Deus. Eu preciso viver essa fé que Abacuque viveu, porque Abacuque declarou. Eu queria ver se pode ser colocado aqui na transparência para a gente, no projetor, no telão. Abacuque 3, 17 a 19. Onde Abacuque, nos momentos mais difíceis da vida dele, pede de Deus uma resposta. Ele diz: eu vou me colocar no alto da torre para obter uma resposta. Ele não tem uma resposta. E aí ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar nos lugares altos. Aleluia! Homens e mulheres de fé vão andar dessa forma, vão caminhar desta forma diante do Senhor. Somente quem tem essa fé está disposto a morrer por uma causa, está disposto a morrer pelo Senhor, está disposto a servi-lo de todo o coração, que não tem uma relação com Ele na base de troca, mas Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Oh, aleluia! Qual é o nível da tua fé? Porque se nós somos homens e mulheres de uma fé madura, aleluia, irmãos, ninguém segura mais esse povo, ninguém segura mais essa igreja, ninguém segura mais essa cidade. Nós vamos impactar essa cidade pela nossa fé.
Vamos declarar aos enfermos que a gente tem um Deus que cura e que restaura. Muito mais do que isso, a gente vai declarar para o enfermo que a gente tem um Deus que é Senhor, que é amor, que é bondoso, que está conosco no mesmo tempo da enfermidade. Ainda que os meus planos se frustram, ainda que as decepções venham, ainda que os meus sonhos não se realizem, eu não vou deixar de servi-lo, eu não vou deixar de amá-lo, eu não vou deixar de estar ao lado dele. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu amo. Ele é aquele que um dia entrou no meu coração e mudou a minha história, e mudou a minha vida para sempre. Se Ele quiser me dar, louvado seja o nome dEle. Se Ele não quiser me dar, louvado seja o nome dEle da mesma forma. Deus está chamando você para viver, crescer na sua fé. Crescer na sua fé, em viver esta fé, em praticar esta fé, em viver os momentos de fé que Deus permite a você viver e experimentar. Mas Deus também está chamando você para viver uma vida de entrega, de submissão, de fé a Ele, independente de qualquer coisa. Será que nós ainda, irmãos e irmãs, temos uma fé como de crianças, como de meninos e meninas que não amadurece? Será que nós ainda temos uma fé que é dependente? Ou nós já podemos dizer aqui, proclamar e orar para que esta fé madura se realize, se manifeste cada dia mais e mais na nossa vida para a glória de Deus? Quanto mais a gente se aproxima dele, menos as coisas aqui de baixo têm valor. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais nós o amamos, mais nós queremos, mais nós o desejamos. Quanto mais a gente se aproxima dele, a gente pode declarar: a minha leve, momentânea tribulação produz na minha vida eterno peso de glória. Não importa o que eu esteja passando ou vivendo, eu amo o Senhor, eu quero andar na presença do Senhor. Quanto mais eu me aproximo dele, eu entendo que as coisas materiais têm menos valor do que aquilo que é imaterial. Eu preciso buscar aquilo que eu não vejo, e não aquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo é temporário, vai acabar. Aquilo que eu não vejo é eterno, dura para sempre. Quanto mais eu me aproximo dele, mais você tem importância para mim, mais o outro tem importância para mim. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais amor é liberado, mais unção é liberada, mais na horizontal a gente caminha, irmãos e irmãs. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a nossa fé é esclarecida. Deus deseja que você viva isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Vamos caminhar debaixo dessa fé madura, fé e ousadia, maduras na presença dEle, para a glória dEle. E a gente cantou um louvor, não sei se a gente poderia repetir aquele louvor do Eu Canto Aleluia. Amém, irmão? Então vamos cantar esse louvor. Eu estou enfrentando a tempestade, mas eu estou dando aleluia. Glória a Deus. A minha fé pode estar assim como cinzas, mas ela vai ressurgir. O meu Deus está vivo, o teu Deus está vivo. Aleluia. Aleluia. Alimenta-te, meu irmão. Alimenta-te, porque amanhã você vai ser desafiado. Vai ser um desafio de fé. Coloca a tua fé em prática. Essa semana mesmo você vai ser desafiado. Coloca a tua fé em prática. Esse mês mesmo você vai ser desafiado em muitas coisas. Coloque a tua fé em prática. Porque a gente precisa ter a nossa própria fé. Eu posso contar os meus testemunhos, mas eles não valem para você. O Fabinho pode contar os testemunhos dele, mas não vale para a gente. Vai nos edificar por um tempo, mas aquilo que o Senhor realizar e fizer através da sua vida, isso jamais você vai esquecer. Isso vai ser um fundamento de fé para você. Eu quero orar agora, quero orar por você, para que Deus possa trazer a você uma experiência forte de fé. Eu quero orar para que você possa enfrentar um desafio de fé, e você viver pela fé, e você vencer pela fé, e você vai poder declarar um louvor ao Senhor, um aleluia ao Senhor,
porque você colocou a tua fé em prática e o Senhor te honrou. Eita glória! E se você quiser crescer na sua fé, avançar na sua fé, amadurecer, eu quero te convidar, sai do seu lugar, numa atitude de fé, vem para o altar, a gente vai cantar juntos, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos estremecer o inferno, porque o inferno quer que você continue tendo uma fé tímida, como uma fé de uma criança. O inferno quer que você seja parado, paralisado, que o povo de Deus não saiba, nem conheça o que é fé, nem experimente fé. Mas hoje a gente pode viver algo diferente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presença do inimigo. Aleluia. Levanta um aleluia, mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Nas cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia, com tudo o que há em mim. Levanta um aleluia, e veja a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Aleluia. Na tempestade eu quero dar um aleluia bem alto. No meio da tempestade, da adversidade, eu vou me colocar em pé. Você vai se colocar em pé. A tempestade vai ter batendo forte no nosso barco, mas nós vamos declarar aleluia, 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 bem alto e bem alto. A tempestade vai cessar. A tempestade vai cessar. Cante mais alto, Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto.
Levante as suas mãos aos altos. Levante as suas mãos ao alto. Aleluia. Em rendição. Em rendição, em louvor, em adoração ao Senhor. Aleluia. Vem Espírito de Deus. Vem e flui sobre este lugar. Vem e se move sobre este lugar. Tem liberdade para agir neste lugar. Oh Espírito, vai gerando esta fé. Vai gerando esta fé. Todas as barreiras, todo medo, todo acanhamento, todo impedimento, há uma fé sobrenatural, há um posicionamento de fé, seja agora quebrado, seja agora retirado, em nome de Jesus de Nazaré. Nada vai me impedir de viver a minha fé. No meio da tua tempestade, você vai dar um aleluia bem alto. No meio da tua guerra, no meio das tuas adversidades, você vai louvar, você vai glorificar. Os céus vão se abrir, a resposta do Senhor virá, a honra, a tua fé virá. O Senhor vai agindo em teu favor, batalhando em teu favor, garantindo a tua vitória. Aleluia.